Já vou estar lendo aqui para não perder muito tempo. Diz assim, João 17, no 1 ao 5. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Só até aqui pode citar, meus irmãos. Aleluia! Irmãos, a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque nos dias atuais que a gente vivemos, tem Jesus para todo gosto. Verdade. Tem Jesus que é só amor. Sim. Tem Jesus que é amuleto de fé. Tem Jesus que não liga se a casa de Deus está bagunçada ou não. Tem Jesus também que é apenas um profeta. Tem muita gente que acredita que Jesus só foi simplesmente um profeta. Tem Jesus que é aquele amiguinho que a pessoa conversa com base na gíria e palavrão e tudo. Tem Jesus que é desse jeito hoje em dia. A pessoa vai falar com Jesus: ô Jesus suave, como tá aí, mano, e tal. Tem Jesus assim hoje em dia. Tem aquele Jesus que eu mando e ele tem que obedecer. Eu peço e ele tem que fazer. Igual aquelas crianças que ficam com birra, pisando: eu quero, me dá, e tem que dar. Não é eu que tenho que fazer a vontade dele, ele tem que fazer a minha vontade. Tem Jesus que é desse jeito. E tem aquele Jesus também que é apenas um psicólogo. Está lá só para me escutar e já era. Vai só me ouvir. Mas de acordo com esse texto aqui, que eu li para os irmãos, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, ele é totalmente diferente desses Jesuses que inventaram. O Jesus da Bíblia, ele é aquele que merece toda a nossa honra, toda a nossa glória e toda a nossa adoração. Ele é aquele que dá a vida eterna. Esse é o Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que eu li se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Era um dos evangelistas, um dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus. E quando ele andou com Jesus, é quando Jesus esteve aqui na terra. Esse João foi um daqueles que foi chamado, como a irmã disse logo no começo. E estudiosos vão dizer que esse evangelho aqui, essa história que João escreveu, foi escrito entre o ano 70 ou o ano 100. 70 depois de Cristo ou 100 depois de Cristo. Mas é mais provável estar escrito que foi escrito isso aqui no ano 70, por conta de alguns motivos, né, que se depara com esse evangelho. Um dos motivos é que tem uma seita de saduceus, né, que eram daqueles pessoal que perseguia Jesus e não acreditava na ressurreição, e todos os evangelhos foi citado. E só que aqui em João ele não foi citado nenhuma vez. Se a gente for ler o evangelho inteiro que João escreveu, não é citado essa seita, esses saduceus. Por quê? Porque por aquela época de 65 depois de Cristo ou 70 já não existia mais essa seita. Então eles só eram citados na Bíblia quando eles atuavam. Então se eles não atuavam na época que João escreveu, então por isso que eles estão aqui. E outro motivo é que João ele comenta sobre o martírio do apóstolo Pedro, a morte dele. Ele lá no capítulo 21, ele vai dizer, Jesus fala uma coisa meio que em enigma, sabe? Que não dá muito para entender, mas depois logo no versículo da frente, o João ele já dá a conclusão, falando que era a morte do apóstolo Pedro. Eu vou ler aqui para os irmãos. Porque o Senhor Jesus ele chega em Pedro e fala assim, ó: na verdade te digo que quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. Deu para entender alguma coisa? A nossa vista não deu para entender nada. Mas João, por ele ter visto Pedro morrer por amor de Cristo, no versículo 19 ele fala aqui, ó: e disse isto significando que morte havia ele glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Ou seja, o apóstolo Pedro não entendeu na época que ele escutou, mas depois, quando ele escreveu esse evangelho, já tinha acontecido essa morte do apóstolo Pedro pelo amor de Jesus. Então ele foi e escreveu na frente.
Ele falou aquilo porque o Pedro ele ia morrer glorificando o nome de Deus. Então, esse evangelho é um pouco diferente dos outros, porque tem o Mateus foi escrito para o povo judeu, o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e Marcos foi escrito para os cristãos gentios, né? Ou seja, que não era nem judeus nem grego e tal. E esse aqui foi para todos os povos. E como ele é diferente dos outros evangelhos, João não focou tanto nos milagres que Jesus fez, mas ele focou bastante em mostrar a verdadeira identidade de Jesus. E esse evangelho vai deixar bem claro quem é Jesus. E Jesus, ele é o Filho de Deus. E irmãos, antes de chegar nesse assunto aqui, Jesus ele chegou falando para os apóstolos lá o preço do discipulado, do apostolado. Se você me servir, você vai passar por isso, por aquilo. Falou que não ia ser fácil, falou que o mundo não ia gostar do que eles iam falar porque ia vir de Deus. Ele falou também lá que eles não eram mais do mundo por falar a palavra dele, por aceitar ele, não eram mais do mundo, por isso que o mundo não ia aceitar ele. E a gente vê nos dias de hoje, a gente vê isso daí. Algum aqui que está nessa noite vai falar de Jesus para alguém, vai falar da Bíblia para alguém, a pessoa não vai querer, vai ficar com raiva. Por que eu falo isso? Porque eu já fui um desses do mundo também que ficava com raiva. Quando alguém vinha falar de Deus para mim, de Jesus para mim, vinha falar uma verdade, eu não gostava, eu ficava bravo, ficava com raiva. Então depois o Senhor Jesus vem falando sobre o Espírito Santo, que vai descer para nos encorajar, nos dar força, nos dar ânimo, para continuar nessa caminhada, porque é difícil, você está seguindo o caminho que os outros odeiam, está seguindo o caminho que os outros vão querer fazer você desviar de qualquer custo. E depois, mais para frente, a gente vai ver que o Senhor Jesus ele orou por eles, por aqueles 12 discípulos, e orou também por nós hoje em dia, por os crentes, para aqueles que criam nele e vai caminhar com ele. Ele orou por eles também, e ele falou: eu rogo para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal do mundo. Irmãos, o que eu quero trazer nessa noite aqui é uma reflexão que eu separei em 3 pontos para a gente pensar um pouco, de acordo com essa passagem que eu li com os irmãos. E o primeiro ponto, irmãos, vai dizer assim, ó: o Jesus do mundo e o que ele oferece. Porque se a gente for ver, pessoal, as pessoas têm as manias de inventar coisas, né? E tem muita gente também, isso é desde as épocas antigas. Os pessoal inventaram crenças, vários costumes, vários deuses. O pessoal tudo inventou, e isso é antigo. E um exemplo de uma crença, irmãos, é passar debaixo da escada dá azar. Alguém aqui já creu? Porque eu já criei nisso. Eu não passava de jeito nenhum embaixo da escada, porque eu pensava que podia cair, sei lá, um bote de tinta, ou o cara que estava lá em cima. Eu pensava isso, porque era uma crença inventada. Outra crença: o sal afasta espírito. Eu também já fiz isso. Eu lavava a casa, jogava sal grosso no chão. Opa, isso aqui é para espantar os espíritos malignos, isso aqui é para espantar coisa ruim. Mas de onde surgiu isso? Invenção do povo. Sal não afasta espírito coisa nenhuma. Sal é para jogar na carne, não para jogar no chão, desperdiçar. Outra crença, irmãos: calçada trincada, a mãe quebra a espinha. Quem já viu isso também? Se pisar numa calçada que está trincada, a mãe vai quebrar a espinha. O pessoal: ei, não pode pisar aí, vai quebrar a espinha da sua mãe e tal. Então, meu Deus, como que nós íamos andar aqui no Brasil? Porque as calçadas é tudo trincada. Imagina o tanto de mãe que ia estar no hospital por causa dos filhos. Outra crença: assobiar à noite chama coisa ruim para dentro de casa. Essa crença eu acredito que foi as mães que inventou. Porque quando eu aprendi a assobiar também, eu não parava mais. Eu ficava o tempo todo. Eu acho que deve ter acontecido isso. Aí a mãe: meu Deus, não para de assobiar. Menino, para de assobiar, senão vai chamar coisa ruim. Aí pegou. Tem até hoje essa crença. Tem gente que se chegar na casa dela e assobiar, ela vai: ei, não pode fazer isso não faça isso, vai chamar coisa ruim para dentro de casa. Mais uma crença que inventaram. E tem outra que é nova, que eu vi isso daqui foi na TV ainda. E infelizmente tem um monte de gente que ainda acredita nisso e faz até hoje. Eu vi essa crença passando na TV, que uma moça estava com um esparadrapo no umbigo e falando que o mal entrava pelo umbigo. Que história é essa, meu Deus do céu? Da onde que tiraram isso? De onde surgiu isso? Invenção humana. Falar que o chácara aqui da alma é concentrada no umbigo e tal. De onde que tiraram isso, meu Deus do céu? Não sei de onde que tiraram isso. Então, essa é uma das crenças que o pessoal inventaram antigamente, e até hoje tem gente que acredita nessas crenças. Tem gente que segue essas crenças. Também alguns costumes,
fazer sinal da cruz, bater palma em culto ou não pode bater e tal. Tem também os deuses antigos, Thor, o deus do trovão, ele existiu na mitologia nórdica, não sei o que e tal. Fala também daqueles deuses gregos antigos que tem até hoje, os Zeus, Poseidon, deus do mar, tudo crença inventada. E essa mania pegou tanto que hoje em dia, e antigamente eu creio também, inventaram até Jesus. Tem gente que inventa Jesus para todo tipo de gosto hoje em dia. Tem aquele que é só amor, ou seja, ele é só amor e não justiça. Ele só ama, mas ele não corrige. Você pode continuar fazendo coisa errada, que ele me ama, ele não liga para isso, porque ele é só amor. Tem aquele Jesus que participa dos comércios da casa de Deus, ou seja, ele só vai fazer o milagre se você fizer o Pix. Ou ele só vai fazer um milagre se você der dinheiro. Se você não der dinheiro, não vai receber o milagre. Tem esse Jesus que inventaram. Tem aquele também que não faz não faz qualquer milagre, tipo, não vai além da medicina. Tem aquele Jesus que ele cura simplesmente só uma dor de cabeça. Mas agora um câncer ele não cura. Não, dor de cabeça, pode orar por mim. Mas peraí, eu estou com câncer, não preciso orar não, que não vai dar certo. E quantos testemunhos aqui a gente já ouviu que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus vai lá e vai além da medicina. E tem Jesus hoje em dia que o pessoal só acredita que ele só pode curar uma dor de cabeça e nada mais, só isso. Tem aquele Jesus também que não liga para o que você faz. Pode fazer o que quiser que ele não liga. Está na presença dele, mas faz o que quiser que ele não liga. Ou seja, a pessoa aceita ele, mas é que nem aquela mulher ou aquele homem que está no relacionamento novo e fala: você me conheceu assim, eu vou continuar assim. Você me conheceu roubando, eu vou continuar roubando. Você me conheceu usando droga, eu vou continuar usando droga. Tem gente que tem Jesus dessa maneira. Ele não liga para o que você faz. Pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. Tem aquele Jesus que aceita você também sem renúncia nenhuma. Hoje em dia o que mais escuta é isso. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele me aceita do jeito que eu sou. O pessoal fala isso, mas renunciar a carne que é bom, nada. Só fala isso, ele me aceita do jeito que eu sou. Mas mentira, Jesus não aceita a gente do jeito que nós é. Ele recebe nós do jeito que nós somos para nós ser transformados, para nós ser santificados e não continuar nessa prática mundana de pecado. E tem aquele Jesus também que bate palma para as carnalidades do dia a dia. Ou seja, um cantor vai fazer uma música de apologia a adultério, só canta de trair a esposa, de encher a cara, e ele, no final de tudo, tá todo mundo lá aplaudindo: nossa, parabéns pela música e tal. Ele vai falar: graças a Jesus, graças a Deus. Jesus vai inspirar uma pessoa para cantar isso? Nossa, ele está cantando sobre droga, sobre rolê. Graças a Deus, ele que me inspirou, como se Jesus estivesse lá de cima batendo palma para esse cara que faz isso. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus que foi falado aqui nessa noite. E esse Jesus, o que ele tem a oferecer é a condenação eterna. Ele só tem a oferecer a condenação eterna. Porque esse Jesus que bate palma para a carnalidade do mundo, ele não é o da Bíblia. Ele não é o da Bíblia. Tenho certeza que ele não é o da Bíblia. Esse Jesus que é só amor e não é justiça, também não é o da Bíblia. Esse Jesus que não pode curar qualquer coisa, aquele aí, ele cura uma dor de cabeça, mas um câncer ele não pode curar. Fazer um cego enxergar ele não pode fazer. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que não te protege se você passar embaixo da escada, não é o Jesus da Bíblia também. Não é ele. Não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que só vai curar o seu pai ou sua mãe, ou você mesmo, se você fizer um Pix, ou passar o cartão, ou der o dinheiro. Esse não é o Jesus da Bíblia. E sim, esse daqui é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não conheçam o Evangelho de Jesus, que é luz e a imagem de Deus. Ou seja, esse é o diabo. Esse não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia que age dessa maneira. Não é o Jesus. E sim, o Deus desse século. O Deus desse século é o diabo, é o inimigo, que cega o entendimento daqueles que não creem em Deus. Esse é o diabo. O segundo ponto, irmãos: o Jesus da Bíblia e o que ele oferece. O Jesus da Bíblia e o que ele tem a oferecer. O Jesus da Bíblia, ele chama para nós negar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver para ele. Esse é o Jesus da Bíblia.
O Jesus da Bíblia, ele não passa a mão na cabeça de pecadores. Ele fala, vai, não peques mais. Ele fala, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Apocalipse 22, versículo 14 e versículo 16 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. A árvore da vida, ele está falando da vida eterna. A porta está falando a porta do céu, irmãos. E aqui ele continua: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Assim diz a palavra do Senhor. Ele fala, vá e não peque mais. Ele fala, eu te perdoo, mas vai dessa prática. Ele fala, tá bom, vou deixar passar, mas na próxima vez vai ser cobrado, porque além dele ser amor, ele também é justiça. Esse é o Jesus da Bíblia, meus irmãos. O Jesus da Bíblia, ele cura qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer coisa que você imaginar, ele cura, como já foi dito aqui nessa noite. Ele cura qualquer coisa. E aproveitando também, já contar rapidamente o milagre que ele fez na minha vida também. A minha esposa, ela não poderia engravidar. Os médicos tinham falado que ela não podia. E eu pedi para Jesus que hoje nossa filha, para honra e glória dele, tem 1 ano e 6 meses. Para honra e glória dele. E quem fez isso? O Jesus, o da Bíblia. E não o outro Jesus que eu falei no começo. Aleluia! O Jesus que eu conheço, ele não aprova o comércio na casa de Deus. Ele chega virando a mesa. Tem uma passagem aqui na Bíblia, se a gente for ver, tem uns caras que estão fazendo de comércio o templo, está vendendo lá sacrifício, vendendo os animais para fazer sacrifício. E o Jesus chega virando a mesa. Ele não chegou batendo palma, ele fez o chicote e virou a mesa e expulsou aqueles que estavam fazendo a casa de Deus de comércio, expulsou de lá. Então Jesus que eu conheço, ele vira a mesa e não bate palma para esses ladrões que ficam fazendo a casa de Deus de comércio. E o Jesus da Bíblia também, ele tem o poder sobre todas as coisas, ele tem o poder sobre toda a carne, ou seja, ele tem o poder sobre todos nós. Esse é o Jesus da Bíblia. E o Jesus que eu conheço, ele se importa com o que eu faço e com o que você faz, porque dependendo do que a gente fazer, pode nos levar para o inferno, pode nos levar para a condenação eterna. E ele não quer nenhum de nós lá, ele não quer nenhum. Não é à toa que ele morreu naquela cruz por nós, para aqueles que aceitam ele. Então, se ele não ligasse pelo que a gente faça ou deixa de fazer, ele não tinha morrido por nós. Ou seja, o Jesus da Bíblia, ele liga pelo que eu faço e pelo que você faz. Porque dependendo do que a gente fazer, a gente pode passar uma eternidade na condenação eterna, que é o inferno, meus irmãos. E esse é o Jesus da Bíblia. E se você serve a ele, ou se você segue ele, pode passar embaixo da escada tranquilo. Pode passar lá. Pode passar embaixo da escada, pode assobiar à noite, tranquilo. Não precisa ficar fazendo sinal da cruz também, nem se benzer. Não precisa fazer isso. Não precisa. Se você serve esse Cristo que eu falei aqui agora, o Jesus da Bíblia, se você segue ele, ele já é o suficiente. Ele já é o suficiente. Esse é o Jesus da Bíblia. Siga ele, porque o que ele tem a oferecer é uma vida eterna. O que ele tem a oferecer é uma vida eterna, meus irmãos. Agora vou entrar para o terceiro ponto, já para encerrar, que o tempo já está indo embora também. E o terceiro ponto é a profundidade do Jesus da Bíblia. Irmãos, João 17, versículo 5 vai dizer assim: e glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 1, do verso 1 ao 3 vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, não, irmãos, desculpa, eu li errado, vou ler aqui novamente. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe aquele haja luz, o início da criação, que criou o céu e a terra? Sabe aquele haja luz? Então, ele estava lá. Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas. Ele, juntamente com o Pai, foi aquele que criou
criou todas as coisas. Sabe aquele façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? Então foi ele. Ele criou a humanidade. Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas, meus irmãos. Sabe aquele caminho para o céu? Aquele caminho que vai direto para o céu? É Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Sabe aquela porta de entrada para o céu também? A porta que entra para o céu é Ele, é Jesus Cristo. Ele é a entrada para o céu. Sabe aquele que vai resolver todos os problemas da humanidade também? É Ele, é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o Jesus da Bíblia, Ele é o Jesus que eu sigo. Ele é o caminho para a eternidade, meus irmãos. Ele é aquele que desceu do céu, venceu o mundo por nós, entregou a vida dele por nós, meus irmãos. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que eu sigo. Toda a honra e toda a glória é para Ele. E o que Ele tem a oferecer é a vida eterna, meus irmãos. É a vida eterna. Irmãos, Deus, Ele não pode voltar atrás da palavra dele. Ele não pode voltar atrás. Se Ele falou, se Ele deu uma ordem, já era. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E a ordem no início, lá em Gênesis, quando criou Adão e Eva, a ordem no início era essa aqui, ó. Pode comer de qualquer fruto. Come qualquer fruto de qualquer árvore, menos a do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa você não come, porque se você comer, você morre. Essa foi a ordem que Deus deixou. Infelizmente, a gente sabe que o homem não escutou Deus. Acabou que a mulher deu ouvidos para o inimigo, e depois o homem acabou dando ouvidos para ela, e acabou que caiu e pagou o preço, e hoje em dia nós somos pecadores por conta desse erro deles, né, e tal. E Deus teve que bolar esse plano todo de salvação. Mas lembra que eu falei que Ele não pode voltar atrás da palavra? Então Ele tinha que bolar todo um jeito. Ele tinha que bolar uma maneira para poder salvar a criatura dele. Ou seja, Deus pegou o próprio filho dele e mandou ele vir aqui morrer por nós. Porque tipo assim, meus irmãos, se a gente for ver, Ele nos criou, Ele nos ama. Porque lá em Gênesis vai dizer que Ele descia no final do dia para falar com o homem também. Se Ele não amasse, Ele não ia lá falar com o homem, só fazia e já era. Mas Ele descia para falar com o homem. Então, nós éramos os filhos amados deles. Agora imagine, vamos se pôr um pouco no lugar de Deus. Vamos se pôr um pouco. Se a gente somos um rei, que nós falamos uma coisa, tem que fazer. E se nós não fizer, vai ter alguém para nos acusar. E esse papel de acusador é do diabo. Agora imagina, eu adoto um filho e eu falo para ele, ó, você não pode fazer tal coisa. Se você fizer aquilo ali, infelizmente você vai ter que ser condenado à morte. Aí ele desobedece, vai e mexe. E o único jeito de eu salvar aquele meu filho é mandando outra pessoa para morrer. Mas não tem outra pessoa que pode ir lá morrer por ele. Não existe ninguém. A única outra pessoa que pode morrer é meu outro filho amado. Então imagine o que Deus passou nesse momento. Teve que mandar o próprio filho dele amado para vir morrer por nós, que eram os que mereciam a morte. Então, irmãos, se ele não fizesse isso, o diabo ia acusar eles. Ele fala, não, peraí, você não falou que se comesse morria? Agora você vai deixar eles passar impune disso? Você não tem palavra, você fala e não cumpre. Imagine como se Deus se deparava com aquela situação. E o único jeito e a única maneira foi mandar o filho dele amado vir aqui morrer por mim e por você. E depois disso que ele fez, a ordem agora é, meus irmãos, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. A ordem agora é, meus irmãos, reconheça o Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para morrer por mim e por você. Agora a ordem é, meus irmãos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem todo o poder para me dar a condenação eterna e para me dar a vida eterna. Ele tem todo o poder para te dar a condenação eterna ou te dar a vida eterna. E esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que eu sigo. Então a pergunta que eu faço nessa noite, irmão, é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga esse Jesus, o da Bíblia, irmãos. O Jesus da Bíblia. Irmãos, um dia, a pessoa crendo ou não, acreditando nele ou não, querendo seguir ele ou não, todo mundo vai estar frente a frente com ele. Todo mundo vai estar frente a frente com Jesus. E não é aquele Jesus que eu falei no começo, não. É esse aqui, ó, da Bíblia.
todo mundo vai estar de frente com ele. E se você segue esse primeiro Jesus que eu falei, esse Jesus faz tudo, pode de tudo, vem do jeito que está e continua como está, não precisa renunciar nem nada. Se você segue esse Jesus, o Jesus da Bíblia vai olhar para você e vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você segue esse Jesus da Bíblia, ele vai olhar para você e vai dizer assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E esse reino é a vida eterna ao lado dele. Esse reino é o paraíso ao lado dele. Esse reino é o céu ao lado dele, meus irmãos. E esse é o Jesus da Bíblia. E esse é o Jesus que eu sigo. E esse é o Jesus que nós temos que seguir, meus irmãos. Então que a gente venha ficar com essa reflexão, meus irmãos. Que a gente venha parar para ver e refletir em qual Jesus a gente segue, ou em qual Jesus que eu quero seguir. Porque se nós for seguir o primeiro Jesus que eu falei, o que ele tem a oferecer é a condenação. E se for seguir esse outro Jesus aqui, o da Bíblia, o que ele tem é a paz eterna, é o paraíso eterno, é uma vida eterna sem choro, sem lágrimas.